Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos acerca da teologia e agora nós vamos falar um pouquinho sobre revelação. Qual é a importância da revelação de Deus ao homem? Nós entendemos que revelação, vamos defini-las aqui, revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo e a compreensão parcial, embora, é claro, se trata de um homem limitado, eu e você temos as nossas limitações, dessa mesma manifestação por parte dos seres humanos de toda a humanidade, ok? Então, revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo e a compreensão parcial dessa mesma manifestação por parte dos homens, ok? Então, este modo de definir a revelação acentua que o que se revela é o próprio Deus, esse Deus soberano, onipotente, onipresente, maravilhoso, e não apenas alguma coisa a respeito de Deus. Na revelação, Deus se faz conhecido dos homens, quanto à sua personalidade, quanto também às suas relações. Revelar é informar, é tirar o véu, e isto é justamente o que Deus tem feito ao longo de toda a história humana. Nós vemos claramente isso no Salmo 103, versículo 7, que Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus tem prazer em se fazer conhecido, em se revelar tanto os seus feitos, as suas relações, as suas manifestações aos seus filhos, ao povo de Deus, no Salmo 103, versículo 7. Deus informou ao homem acerca da sua pessoa, da sua personalidade, do seu caráter, das suas relações com a criação. Então não esqueça disso, que o centro de toda a revelação é a pessoa bendita de Deus. Jesus frisou bem essa verdade quando disse que veio revelar o Pai. Jesus dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós vemos claramente que a revelação não tem por fim simplesmente informar ao homem acerca de Deus, mas também descobrir Deus ao homem, desvelar Deus ao homem. Deus quer que o homem o conheça, daí a razão de ele se revelar a nós. Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 19, de 1 a 4, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde se não se ouçam as suas vozes. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Olha que coisa linda, Deus se revelando através do universo, através da criação. Salmo 19, de 1 a 4, que coisa tremenda. Não é então o nosso intuito aqui, através desse curso de teologia, de sistemática, discutir como é que se aconteceu, como é que foi o progresso dessa revelação de Deus ao homem. Não, nós estamos vendo de maneira básica, mas podemos com certeza afirmar, sem medo de errar, de que ela culminou na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, aquele que conhece a Cristo, conhece o Pai. Antes de passarmos, para novos assuntos, convém deixarmos bem claro que essas revelações se encontram tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, na pessoa bendita, no Evangelho de Jesus Cristo, como também perdura por toda a história do cristianismo. Então, é muito importante nós pensarmos acerca da revelação, de como Deus se revela ao homem. É um chamado a conhecermos mais de Deus. Quando estudamos a teologia, é porque refletimos, é porque pensamos acerca das coisas de Deus. Então, esse é um dos objetivos da teologia sistemática. Qual é o objetivo da teologia sistemática? Quando estudamos a teologia sistemática, estudamos e selecionamos fatos que nos façam conhecer melhor a pessoa de Deus, suas relações com o universo, e organizar esses fatos num sistema racional, inteligível, compreensível à mente humana. Não se encontra também na Bíblia uma teologia sistemática já feita de maneira organizada. Não, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, que contém temas diversos espalhados por todas as Escrituras. Mas, como já falamos, ela
Não se encontra na Bíblia uma teologia sistemática já feita, ordenada, organizadamente na Bíblia, não. Mas encontram-se os fatos, os temas pelos quais nós podemos, de maneira racional, compreensiva, organizá-las de uma forma sistemática. Por isso o termo teologia sistemática. O estudo acerca de Deus de maneira organizada, sistemática, compreensível, humana. Ok? É claro que também envolve fé, porque quando nós falamos de cristianismo, falamos de ser crente, ser cristão, nós estamos falando de uma fé bíblica cristã, que engloba acreditar que aquilo que Deus se revelou através das Escrituras é a verdade suprema de Deus, ok? Então o fim, portanto, da teologia sistemática não é criar fatos, mas descobri-los e organizá-los num sistema compreensível à luz do pensamento e da mentalidade humana. Queremos então, quando estamos estudando teologia, aprender os pensamentos de Deus, aprender as experiências espirituais dos melhores homens e mulheres de Deus que sempre existiram. E neste estudo, somos como arquitetos ocupados na construção de um grande edifício espiritual, dentro de nós mesmos, dentro da comunidade da qual nós fazemos parte. Mas em vez de trabalharmos com pedra, cal e tijolos, nós nos utilizamos de tudo quanto Deus tem se revelado. Quanto Deus tem se revelado aos homens, e de tudo quanto o homem tem experimentado das coisas divinas e celestiais. Que belo edifício não nos é dado a construir. Devemos exortar-nos a nós próprios com as palavras de Paulo, por exemplo, a Timóteo. 2 Timóteo 2,15, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que você maneje bem a palavra da verdade. Que você seja um obreiro aprovado de Deus. Que não tenha nada de vergonhoso na sua vida. E que saiba manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, qual é a possibilidade de termos uma teologia? Esse é outro destaque que nós queremos dar. A possibilidade de termos uma teologia. A possibilidade de termos uma teologia baseia-se em três grandes verdades a saber. Primeiro, Deus existe e tem relações com o mundo. Nós vemos claramente isso em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos o Criador se relacionando com as criaturas. Deus existe e tem relações com o mundo. Segundo, o homem é feito à imagem de Deus e é capaz de receber e compreender aquilo que Deus revela. E disse Deus: façamos o homem, está lá em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Os criou macho e fêmea, os criou. Gênesis 1, 26 e 27. O terceiro fato é que Deus tem se revelado. Nós vemos claramente isso em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, em muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos tem falado nesses últimos dias pelo o Filho, ou seja, Jesus Cristo. É o culminar, é a plenitude do Deus se revelando ao homem, de que Deus tem se revelado a mim e a você. Então, as três coisas que nós vimos, que nos capacitam a termos uma teologia, as três possibilidades de termos uma teologia. Primeiro, Deus existe e tem relações com o mundo. Segundo, o homem é feito à imagem de Deus e é capaz de receber e compreender aquilo que Deus revela de si mesmo aos homens. Terceiro, Deus tem se revelado a nós. Que verdade extraordinária que nós podemos ter acerca de Deus, ok? Se Deus existe e tem se revelado a cada um de nós, e se o homem é capaz de receber esta revelação do próprio Deus, forçosamente havemos de concluir que ao menos é possível existir uma teologia sistemática.
Não estamos de maneira alguma, pois, tentando o impossível, dizendo alguma coisa acerca de Deus, das suas relações para com o mundo que não seja verdade. Pelo contrário, devemos nos alegrar, devemos nos animar nesse estudo com as palavras de Jesus. Preste atenção no que Jesus diz em João 17,3, nós encerramos por aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Ok? Que Deus te abençoe, que esse vídeo abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.